Professor, a gente destaca aqui nesse início do programa a matéria do portal Russian Today, que traz para a gente a seguinte manchete aqui, olha só, Israel pede aos Estados Unidos que dissuadam, que mudem de ideia, que ajudem o Irã a mudar de ideia de vingar o assassinato de Nasrallah. A gente vai falar sobre isso porque depois dos bombardeios israelenses que mataram o líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, Israel agora apela para que os Estados Unidos tomem medidas para que o Irã abandone de vez a ideia de lançar resposta contra Israel. Outros líderes também do Hezbollah morreram nesses ataques, né, de sexta-feira para cá. Professor, quais são os possíveis cenários geopolíticos que podem surgir se o Irã decidir retaliar? Quais análises você traz para a gente dessas mortes dos líderes do Hezbollah? Nós temos muita coisa para falar. Nós estamos partindo do princípio que os nossos telespectadores são pessoas antenadas na política internacional e, portanto, já sabem que houve um assassinato na sexta-feira do Sheikh Hassan Nasrallah, já vamos falar quem é ele daqui a pouquinho, e Tel Aviv está em festa. Netanyahu discursava nas Nações Unidas e, ao mesmo tempo, ele autorizava o bombardeio em Beirute, que destruiu um conjunto de 6 prédios imensos e todos viraram escombros, virou uma cratera, caíram todos, morreram centenas de pessoas e nestes edifícios existiam vários escritórios do Hezbollah. Eram públicos, todo mundo sabe, o Hezbollah é um partido político, tem deputados, 1/3 do parlamento é composto por deputados do Hezbollah, tem ministros. Um desses prédios que desabaram, eu estive nele pessoalmente, encontrando com um alto dirigente do Hezbollah. As 3 vezes que eu estive no Líbano, eu encontrei com dirigentes do Hezbollah. Eles são um partido político legalizado, que tem um braço militar. Já falei de outros exemplos, de outros partidos que possuem braços militares, né? Hoje quase nenhum mais, praticamente é só o Hezbollah que ainda mantém, mas o Sinn Féin na Irlanda, o CNA na África do Sul, o ETA no País Basco, mas eles desativaram o braço militar, só praticamente o Hezbollah e o Hamas, que é um partido político, mas tem um braço militar, né, que são de países, povos que lutam contra um colonizador, que é Israel, né? Bom, essa tragédia, esse assassinato, ele não morreu sozinho, né? Claro que morreram centenas de libaneses, mas morreu um general iraniano que ficava lá com ele, né? Tipo um assessor, né? E morreram muitos dirigentes do partido dele, né? Que é o Hezbollah, né? Hezbollah em árabe significa Partido de Deus. Apesar do nome, eles não defendem para o Líbano uma teocracia, como é o Irã, que é uma república teocrática, mas é uma democracia. Bom, isso gera muita consequência. A manchete que eu trouxe o Israel pede para os Estados Unidos pressionarem o Irã. Vejam essas imagens impressionantes que nós estamos vendo do bombardeio de Beirute, né? Os bombardeios não pararam. Então, no momento que Netanyahu discursava, havia então o bombardeio, e esse bombardeio motivou esta queda destes prédios, que motivou a morte, que é um assassinato do Nasrallah, né? Vai ter consequências? Vai ter consequências. Isso porque ele é considerado o primeiro comandante de um exército árabe não estatal, porque o Hezbollah, o braço armado do partido, não é um exército estatal. O Líbano mesmo praticamente não tem exército. O primeiro-ministro libanês está dizendo que está disposto a assinar um acordo de cessar-fogo e deslocar
soldados do exército libanês para o sul do Líbano, que é norte de Israel, né, para tentar pacificar. Israel não vai aceitar. E o Líbano praticamente não tem exército. Esses que você está vendo nessa imagem aí não são soldados do exército libanês, são soldados do Hezbollah, que desfilam com essa bandeira amarela, é do partido. E eles estavam desfilando com a bandeira libanesa. O Líbano tem poucos soldados oficiais, mas não tem tanques, não tem marinha, não tem aviões. E mesmo os fuzis do exército libanês, o armamento é limitadíssimo. Por quê? Porque Israel não permite que o armamento do exército libanês seja acima, digamos, de um fuzil simples de assalto, né, tipo a R-15 ou a K-47. São fuzis simples de assalto, né? Então é uma situação muito difícil. O Líbano é um país, olha só, esse aí são militantes do Hezbollah, são imagens muito boas da AFP. E os bombardeios continuam. Eu acabei de ver uma manchete agora, em 2 portais mundiais, que está aqui, o principal deles é o Haaretz, né, que Israel... não, desculpe, não é o Haaretz, é o jornal, é o Jerusalem Post, né? Invasão do Líbano pode ser iminente. E exército israelense já entra em território libanês furtivamente. Ou seja, eles dizem que estão entrando furtivamente para investigar o terreno, mas não é ainda uma invasão. Eu acho que a invasão pode acontecer a qualquer momento. Olha aí, olha essas imagens. Então aí é a Imagens demolição inteira, é como se o dramáticas. prédio fosse implodido. São mísseis que caem. Você imagina quantas pessoas, né, estão em um prédio que é residencial e de escritório. Eles viraram uma cratera no chão, eles caíram inteirinho. Já chega a 2.000 mortos, né, os ataques no Líbano. O Hezbollah sofreu um baque, isso é inegável. Já tinha sofrido aquele primeiro baque com a explosão dos pagers. Alguns falam em 3.000 pessoas que ficaram cegas e já falam em 50 mortos, né? E não sabemos o número preciso, já ouvi até 60. Né? Agora, a morte desse, ele é o comandante, ele é o general. É como se você lutasse Eu ia... com um outro país e o principal general do seu adversário fosse... Então é um troféu de guerra. Israel está em festa. Os Estados Unidos estão em festa, só que eles não podem fazer uma festa muito pública porque comemorar o assassinato, por pior que eles dizem que o Nasrallah é um terrorista, né? Mas nós não consideramos, a ONU não considera, o Brasil não considera, nem o Hamas, nem o Hezbollah, nós não classificamos como terrorista, classificamos como partido político da resistência, não é? Então, mas em Israel é uma festa descarada, para eles é um troféu de guerra. E se você me pergunta, então, esse é outro que também foi morto no processo, Morto né? nos bombardeios.